chamado aqui de comércio e desemprego. Comércio e desemprego. E aí? O que isso significa? A abertura ao comércio desloca os empregos dos setores concorrentes de importação para os setores de exportação. Então, veja, abre o comércio, você pega os empregos que estavam lá nos setores concorrentes de importação que vão perder porque produtos importados vão produzir desemprego nesse setor e desloca para os setores de exportação. Como já discutimos, esse processo não é instantâneo e impõe alguns custos muito reais. Alguns trabalhadores nos setores concorrentes de importação vão ficar desempregados e têm dificuldade em encontrar novos postos de trabalho nos setores de exportação crescente. Então, vai migrar daquele setor que está sendo bombardeado pela importação e, portanto, perdendo espaço produtivo, e você vai para os setores que estão ganhando no mercado internacional e, portanto, precisam de mais trabalhadores para produzir. Defendemos neste capítulo que a melhor resposta política a essa preocupação importante é fornecer uma rede de segurança adequada aos trabalhadores desempregados, sem discriminar com base na força econômica que induziu sua situação de desemprego involuntário, se foi pelo comércio ou, digamos, pelas mudanças tecnológicas. Então, você vai dar, digamos assim, por exemplo, seguro-desemprego para qualquer trabalhador desempregado, seja de um setor que está sofrendo com os efeitos da importação, seja porque o cara tinha um emprego numa área que foi substituído por um robô. Aqui, podemos quantificar a extensão do desemprego, que pode ser rastreada ao comércio. O fechamento de fábricas por causa da concorrência das importações ou realocações de fábricas ao exterior são ocorrências altamente divulgadas, mas elas representam uma parte muito pequena dos deslocamentos involuntários do trabalhador. No caso dos Estados Unidos, veja aí, o Bureau of Labor Statistics dos Estados Unidos, o Escritório de Estatística dos Estados Unidos, controla a causa primária de todas as demissões em massa estendidas, definidas como uma onda de desemprego que dure mais de 30 dias e afete mais de 50 trabalhadores do mesmo empregador. Então, esse é o critério que os Estados Unidos usam, que o seu IBGE lá utiliza para analisar demissões em massa. Então, onda de desemprego, mais de 50 trabalhadores, que dure por mais de 30 dias. Durante 2001 a 2010, as ondas de desemprego causadas pela concorrência das importações ou realocações ao exterior representaram menos de 2% dos deslocamentos involuntários totais associados com demissões em massa estendidas. Então, na verdade, os dados aqui estão mostrando que os efeitos das importações ou desse ajuste de fábricas que saem dos Estados Unidos e vão para o exterior é 2% de deslocamentos involuntários. A figura 4.12 mostra que nos últimos 50 anos nos Estados Unidos não houve nenhuma evidência, veja, não houve nenhuma evidência de uma correlação positiva entre taxa de desemprego, mais desemprego e mais importação em relação ao PIB norte-americano. Então veja, evidência de correlação positiva. Eu aumento o desemprego porque eu aumento as importações. Correlação positiva. Os dois indo na mesma direção. Na verdade, a correlação entre as mudanças no desemprego e as importações é significativamente negativa. Por outro lado, a figura mostra claramente como o desemprego é um fenômeno macroeconômico que responde às condições econômicas globais, ou seja, os picos de desemprego durante os anos de recessão são realçados. Assim, os economistas recomendam o uso de políticas macroeconômicas em vez de políticas comerciais para preocupações relacionadas ao desemprego. Então, seria mais ou menos o seguinte dizer aqui por esses dados, e aí, claro, uma evidência empírica, numérica, com estatísticas, enfim, com base histórica. Então, você tem uma história de análise dos dados para ver os fenômenos. Então, veja,
desemprego e penetração das importações dos Estados Unidos. Então, veja, aqui você tem, ó, as importações no azul como porcentagem do PIB. Note que em 1960 as importações representavam 4% da economia. Veja que ela pipoca aqui para mais de 18%. Note que essas linhas cinzas aqui são crises, né? Então, são crises. Então, claro que em momentos de crise, a taxa de desemprego explode. Taxa de desemprego alta, ó, crise dos anos 80, crise no começo dos anos 90, e desemprego cresce. Mas note que não tem qualquer correlação com as importações. Então, assim, ó, vamos botar aqui, ó. Antes da crise de 2008, note as importações estavam gigantes. Aqui, ó. Antes de 2008, as importações chegaram lá a um pico, sei lá, de 18%, 19%. E o desemprego, ele ficou baixo, né? Aí depois as importações despencam, ou seja, o desemprego aumenta, as importações diminuem. Teoricamente, você ia dizer, não, então agora tá tendo emprego nacional. Veja que não tem qualquer correlação. Então, os anos destacados são de recessão, conforme determinado pelo órgão de pesquisa norte-americano. Então fica claro aqui, né, como diz aqui, que tipo, não há qualquer evidência de que importações gerem desemprego, entendeu? Então, enfim, são dados, né? Os números não tem muito como discutir com os números. Mesmo assim, como as alterações em regimes de comércio, ao contrário de outras formas que afetam a distribuição de renda, são conduzidas por decisões políticas, há também uma pressão significativa para agrupar essas decisões com programas especiais que beneficiam as pessoas afetadas negativamente pelo comércio. Então, veja, o Programa de Assistência de Ajuste de Comércio dos Estados Unidos fornece cobertura por desemprego prolongado, por mais de um ano, para os trabalhadores que são demitidos por um fechamento de fábrica causado pela concorrência de importações ou por uma realocação no exterior para um país que recebe acesso preferencial para os Estados Unidos. Então, veja que os trabalhadores são ajudados, né? Ou seja, você tem um programa de ajuda, de uma assistência por conta de ajuste de comércio. Embora esse programa seja importante, na medida em que pode influenciar as decisões políticas em matéria de comércio, ele discrimina injustamente os trabalhadores que são demitidos em razão de forças econômicas que não sejam comércio. Então, aí vem mostrando evidências contrárias àquilo que foi posto anteriormente aqui mesmo nesse box, que é o seguinte, ó, se você foi demitido porque a sua indústria agora implantou um robô sofisticado, o problema é seu. Aqui é só se a sua fábrica foi para o exterior ou se de fato esse setor produtivo está sendo muito afetado pelas importações. Então, eu acho que, enfim, veja uma evidência. Aqui estão as referências, né, baseadas em artigos científicos, enfim, dados aí baseados aí dados do governo americano. Aqui acho que tinha a fonte do US Bureau of Economic Analysis, né? Seria uma espécie lá de IBGE dos Estados Unidos. Enfim, eu acho que esse gráfico ele é bem emblemático para provar que importações não tem muito impacto no caso dos Estados Unidos. Por exemplo, eu não sei como seria um gráfico desse no caso brasileiro. Se há uma correlação de mais importação, mais desemprego, mostrando que claramente você está exportando emprego para outros países, ok? Pois bem, agora vamos aqui ao